Bom, pessoal, hoje, dia 6 de junho, né? Uma terça-feira. E vamos iniciar aqui mais um diário de trade, né? A gente vê as operações que foram realizadas, as que não foram feitas e, de certa forma, analisar o cenário macro, né? A expectativa para os próximos dias. Vamos começar aqui pelo dólar, como sempre. Pode analisar o dólar cheio, certo? Dependendo do mínimo cheio, o futuro contínuo, né? Tem mesmos níveis de. Ontem eu vou apagar esse fio, né? Ele não só violou a mínima, mas vou apagar aqui. Ó, ontem eu mencionei o que? Chegou numa região de resistência importante, né? Frustrou, né, praticamente esse rompimento da 50, chegou até a ser caracterizado como pullback, tem um alto volume, mas esse alto volume se caracterizou aqui como uma exaustão, né, dessa perna corretiva. Beleza. Daí o mercado, né, simplesmente ignorou as retrações de FIB, né? Segurou um pouco aqui na retração de 7640, porque também era uma região, né? É uma região de suporte. Mas ontem eu mencionei o fato de que da expectativa deles em buscar essas regiões de mínimos aqui, a região do 4,91. Paguei esse fio também, certo? Dele vir nessa região. É, dele vir nessa região de mínimo, porque essa região aqui foi a violação que ele fez do suporte macro, que é onde? Que é no 944, né? E hoje, né? Ele até iniciou um processo corretivo, a gente vai ver no início do dia, até o período já ponta compradora, certo? Iniciou uma correçãozinha de curto prazo, corrigindo essa pernada de ontem. A gente pode até adiantar aqui, já pelo próprio gráfico diário, a gente vai ver o que ele retraiu até a retração de 61,8, certo? Retraiu até 61,8, né? Entrou uma pressão vendedora. A gente já tem uma proximidade na média de 9 querendo passar para baixo da 20. Todas as médias, sem exceção, continuam. A 200 está bem afastado, mas eu mencionei antes. A exponencial ainda continua abaixo da aritmética, certo? A 20 está inclinado, porém, a gente já tem um dólar trabalhando dentro de um range. Vamos ver se amanhã ele vai conseguir, no resto de semana ele vai conseguir romper essa mínima de fato, ou ele vai ficar, né, preso dentro do range nessa região, beleza? Então, querendo ou não, aqui eu já posso trabalhar com as trações desse movimento de baixo, certo? É um movimento que a gente pode ver o que não tem nenhuma estrutura formada, né? Ó, observe esse movimento de baixo, né? Ele ficou tentando romper essa 20. Observe que ele foi fazendo topos e fundos descendentes. Se a gente for olhar esse movimento altista, da mesma forma, né? Montou estrutura, deu continuidade. Já nesse movimento corretivo, né? Essa volta em V, volta em A, o mercado desceu em linha reta, né? Continua trabalhando nessa região de suporte, chegou a violar a mínima, porém fechou na mínima de ontem, certo? Então minha expectativa continua sendo o que? A possibilidade dele vir, falhar esse fundo, iniciar um processo corretivo mais uma vez, ou, né, como ele já está numa região importante, ele pode iniciar uma correção um pouco mais macro, talvez até essa média de 9, né, do diário, certo? Mas não descaracteriza o que uma venda nessa região, né? Mas o ideal, né, será ele perder essa região, montar uma estrutura de pós-rompimento, né? Teria que ser um pré-rompimento muito alinhado para que eu pudesse operar, mas preferência para uma estrutura de pós-rompimento, beleza? Então a expectativa diária é essa, a gente foi lá no semanal. Ele fez aquele pivô de baixo, né? Chegou a ativar e frustrou o movimento, não ativou. Foi esse pivô de baixo aqui, ó. Voltou, quem entrou por violação nesse pivô de baixo foi estopado aqui em cima, né? Creio eu que o stop estivesse técnico nesse candle 16, até nesse 15, até nesse 15 chegou a estopar. Semana passada ele veio, né, estopou todo mundo que tinha vendido aqui e agora, né, mais uma vez chegou numa proximidade aqui na média de 20 do semanal, muito bonito, né, muito bonito, talvez mais do que aqui que estava bem afastado da 20,
para perder essa região aqui. Lembrando que se o dólar chegar a perder essa região, a gente vai ter o próximo suporte macro aqui para o dólar no 4,75, né? Não vou dizer que é uma região de vácuo de preço, né? Mas é uma região que foi um range em 2019. A gente está trabalhando praticamente na máxima desse range. Se perder essa região aqui, temos uma faixa de negociação e praticamente o preço não parou dentro dela. Temos até um nível intermediário aqui, ó. Mas de fato a nosso suporte é aqui no 4,75. O Ibov, da mesma forma do dólar. Queria que o dólar fosse falhar na mínima, né? Tem essa expectativa. Da mesma forma eu disse, ó, eu quero o índice vindo completar essa volta. Olha que coisa linda. Eu tô vendo só agora. Completar essa volta em V. Então temos um dólar devolvendo em A e um índice devolvendo em V. Olha que coisa linda. Essa região que o índice está, região aqui praticamente, né? No futuro chegou nos 115 mil. No Ibov é nos 114.610. É próximo do segundo alvo desse pivô de alta. Uma retração de 7.640 de todo esse movimento baixista, né? Desde o início do ano aqui. Não, pega até o finalzinho de 2022, né? Todo esse movimento de baixa, todo no semanal. Mais um pular aqui que fica mais interessante. Perfeito. Então, uma retração de 7.640 de todo esse movimento baixista. Mais um topo anterior, né? Concluindo a sua volta em V. Lembrando que ele chegou a frustrar esse topo duplo, né? Com a média móvel de 200, mas estava esticado de fato. Porém, a média móvel de 20 chegou ancorando o preço e o mercado ganhou tração novamente, né? Ontem até deixou um candlezinho, que é um pullback sem volume. Observe o volume, né? Pode ser caracterizado também como um giftzinho. Quem pegou esse gift hoje, né? Pelo diário, no rompimento, stop aqui de 1,25%, o mercado chegou a andar 1,5%. Fechou com alta de 1,70%. Né? Bem interessante, bem direcional. Porém, a gente vai ver no interdiário que não foi tão fácil assim pegar essas operações, porque querendo ou não, a gente fica com viés de estar esticado. Né? Tá esticado, mas o mercado tá forte, tá em tendência. Né? Temos alvos aqui para cima. Vou apagar essa retração, sei que é um topo importante. Né? E ver como o mercado vai trabalhar nessa região de 7.640. A expectativa é que ele venha nos 115 mil. Caso chegue aqui, nessa região, né, perca força, a gente também pode projetar, né, esse pivôzinho de alta aqui que ele montou, né, no pós-rompimento dessa 200. E temos uma confluência do segundo alvo aqui na região dos 115 mil. Né. Então temos uma alta probabilidade, né, do mercado vir buscar essa região dos 115 mil. Né. Tá um pouco esticada a média de 9 no diário, mas o volume é um volume bem interessante, é maior do que até nesses dias aqui. Não caracteriza também como um volume de exaustão, né? Coisa tão discrepante assim em relação aos outros pregões. Beleza? A minha expectativa é que ele de fato venha cumprir alvos. Caso queira corrigir, já vou descaracterizar todo esse movimento aqui, né? Vou dar preferência a trabalhar com esse movimento, né, mais recente. Esse movimento aqui, que temos uma proximidade das médias, certo? Aqui eu tenho um movimento mais interessante. Caso ele venha perder essa média de 20, né? Caso venha perder esse topo aqui do 108 mil que segurou por duas vezes, aí eu penso na correção macro. Mas a priori, né, a retração para mim é desse movimento direcional aqui que se iniciou na quinta-feira. Beleza? Que somando, ó, se a gente for ver aqui, já temos, já subiu praticamente, ó, 6% de alta em 4 dias, né? Então, vamos ver amanhã como ele vai reagir nessa região. Da mesma forma, o dólar eu não posso dizer, vai cair, vai subir. Tem que esperar o mercado abrir e ver como ele vai reagir nessa região. Né? Lembrando que amanhã é pré-feriado, certo? Vamos aqui agora para o gráfico intradiário. Né? Intradiário é onde fazemos nossas operações. Começar pelo dólar. No índice eu não fiz nenhuma operação, ó. Pode ver aqui, R$1 só.
Porque eu entrei na operação sem querer, com a mão maior do que eu opero. Acabei, ó, foi até... Foi aqui a operaçãozinha. Aí quando eu vi, eu disse, não, peguei e zerei, né? Não paguei pra ver, de fato. Mas, até teria sido um stopzinho, mas... Beleza, né? Não pensei em venda, porque como é que eu pensar em venda com essas retrações aqui? É o que eu digo, no dia tá esticado, tá? A gente for olhar nos 5 minutos, olha esse conjunto de médias aqui. Eu não pensaria em venda nesse. Pensaria, né? De fato era compra. Agora, a questão era o que? Acertar o time da compra, né? E tentar carregar, porque também, ó, ele subiu se amarrando. Porque praticamente passou o dia inteiro subindo. Mas deixou alguns gatilhos, deixou, claro, deixou. Pra mim o melhor gatilho foi na barra 17 e na primeira barra do dia. Essa barra elefante partindo da 200, né? Talvez se fosse mais aqui em cima ficaria mais interessante, mas é uma estrutura de pré-rompimento desse range, né? E essa barra 17 é o que fez um pullback no rompimento dessa máxima, que caracteriza uma máxima desse range dos últimos 2 dias. Beleza? Beleza, vamos focar aqui no dólar, né? Que é onde eu faço mais minhas operações, né? E o que eu fiz hoje? Vamos lá. Aqui na minha tela eu tenho o Fibo de ontem, último movimento baixista, movimento direcional, tá? Tem o Fibo semanal, que é esse branco aqui, e tem o Fibo macro, né? Que é esse aqui. Ele abriu hoje, né? Já deixou uma baita candle vendedor, né? Até cogitei, né? Como eu mencionei, no diário a expectativa dele vir falhar nessa região aqui, ó. Mas eu mencionei, perdão, mas eu pensei o quê? O bezinho simples, a faixa das médias não estão alinhadas ainda. Vai perder suporte de cá? Não vai, né? Até deixou o setupzinho aqui. Se tivesse feito na final, teria sido melhor. Mas até pensei, não, vou esperar. O mercado chega no suporte, deixa 1, 2, 3 de compra. Se a gente for por 2 minutos, por 2 minutos deixou um padrãozinho, duas torres, né? Twin Towers, mas praticamente um engolfozinho de alta aqui. Então eu acabei comprando aqui quando ele fechou acima dessa VWAP, com stop inicial aqui no fundo pelos 5 minutos, mas ó, comprei aqui o stop aqui embaixo, um stop de 9 pontos praticamente. Porém, quando ele rompe essa máxima aqui, eu trago meu stop para cá, né? Praticamente deixando uma operação com risco de 3 pontos, né? Projeção, alvos, né? Como eu reagi. De fato, olhando pela ótica dos 60 minutos, poderia ter levado a estrela até essa 200 tranquilamente, né? Foi uma volta em veio. Olha o volume dessa barra, né? Olha o volume dessa barra. Então, olhando com essa ótica, o ideal é o que? Esperar para ver como ele vai reagir nessa região, né? Que é o fechamento de ontem, mais a abertura de hoje. Caso rompa, a gente vai projetar o que? Esse pivô de alto para cima. Não tem segredo aqui não. Projeção aqui, a única projeção possível nessa região é essa máxima com essa mínima aqui, ó. Tanto essa mínima aqui de ontem como a própria máxima do dia. Eu acho bem mais interessante, né? E buscaria o que? Eu buscaria o primeiro alvo com a média de 200, né, que foi aqui nessa região. Eu comprei aqui, né? Não quis pagar para ver, saí aqui na linha d'água, né? Até deixou um pullback oculto, pensei, né, em entrar, mas acabei hesitando. Stop de 5 pontos, o mercado foi lá e pagou mais 11 pontos, né, mais praticamente 13 pontos até o primeiro alvo, beleza? Então a entrada foi aqui, perfeita, tá imperfeito, stop dentro do gerenciamento, reduzir para ok. Na minha concepção, não foi uma saída errada, mas tecnicamente eu poderia ter levado até essa 200, né? As médias estavam alinhadas, não tinham tantas resistências nessas regiões e temos uma barra forte de ignição do movimento que acabou engolfando a barra da abertura e partindo de um suporte, certo? Então eu poderia ter levado essa operação um pouco mais para um pouco mais, né, até as projeções, beleza? E também tive a oportunidade aqui de adicionar lote, porque eu comprei aqui, deixou de fato um pullback sem volume, né? Pelos 2 minutos temos uma barrinha ignorada
deu a oportunidade de aumentar o lote aqui, né? Ficaria um stopzinho de, como mencionei, quando rompeu essa máxima, trouxe o stop para cá, ficaria um stop de 4 pontos com a mão maior, né? Então, de certa forma, não fui tão ágil assim. Chegando nessa região, né, o que acontece? Vamos olhar aqui, chegando nessa região, né, tinha pegando boa pontuação aqui, né? Porém, eu não estava enxergando compra nessa região. Por quê? A gente foi lá os 60 minutos, aqui a gente tem uma média de 20 cortando o preço, né? Mais um fundo semanal, né? Mais uma retração de 61,8 aqui acima. Eu até fiz uma comprinha aqui. Comprinha aqui, eu acho. Foi uma comprinha aqui. Porém, pelos 2 minutos, não me liguei nessa barra dos 5, que se eu comprei aqui, né? O stop tava aqui abaixo. Então, eu me liguei e coloquei o stopzinho exposto pelos 2 minutos. O mercado veio, me violou e foi meu alvo. Essa minha compra aqui foi o que? Quando o mercado deixei tudo 2 vezes, o mercado veio e deixou essa barra vendedora, né? Com esse trapzinho, essa armadilha. Caso rompesse essa máxima, eu iria buscar o que? Um scalpzinho até esse segundo alvo, né? Vai pagar 6 pontos. Acontece que eu errei, né? De fato, na posição do stop. Até aí tudo bem, tranquilo. Aí o que acontece? Como mencionei, a única compra que eu fiz nessa região foi um scalp. Se eu tivesse com um olhar comprador, a melhor compra foi nesse candle 15. Nos 2 minutos temos um engolfo seguido de uma retomada. O stop está um pouco caro, né? E chegou a pagar praticamente 1 para 1 do risco. E outra operação que eu fiz, só que essa aqui eu não fiz na conta real, né? Essa foi a operação assim, que vamos dizer que é a dor de cor, né? Que eu hesitei. Ok. Chegou nessa região, mercado claramente perdendo força, retração de 61,8, mais média móvel de 20, né? Mais tendência macro vendedora. E eu tinha que esperar o que aqui? Um gatilho vendedor. E o mercado deixou essa terceira, olha essa barra, primeira, segunda, terceira barra de ignição no movimento baixista, já fechando abaixo da 9, né? A risco nessa operação, na minha opinião, seria essa VWAP aqui abaixo, que poderia servir como um empecilho, né, para concluir o movimento baixista. Mas de fato é um gatilho. Se a gente for observar o volume, ó, o mercado começou a subir e o volume começou a diminuir. Então temos essa barra vendedora com volume bem interessante. Temos uma barra compradora com volume menor ainda. Outra barra vendedora com volume maior do que o do comprador. Temos a barra perfeita, né? Quase até o momento o menor volume do dia. Um candle comprador colado na 20. Então, se a gente quisesse trabalhar na ponta compradora, esse candle aqui teria que ter um volume muito maior do que esse candle anterior aqui. Só que ele tem um volume inferior. Então, a venda, de fato, é na perca dessa mínima. Mas quem esperou, foi conservador tal, a venda ideal foi na perca desse candle 24. A gente pode ver que quando ele perde esse candle 24, ele acelera o movimento em linha reta 28 pontos, né? Até eu tentei forçar a barra aqui para ver o ombro, cabeça, ombro, né? O ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito aqui. Mas de fato, né, essa barra foi uma barra bem convincente numa região vendedora, né? Uma tendência macro baixista, né? Então, com uma venda clara, fiz a venda aqui, coloquei uma parcial aqui na VWAP, o segundo alvo eu acho que eu coloquei na retração de 61,8 do dia. Ó, ainda continuo receoso em relação a fazer mais de uma operação no dia, né? Porém, principalmente nessa, por quê? Porque era contra o movimento do dia. Mas de fato, a minha leitura, tanto a macro quanto a intermediária, eu não consegui enxergar a compra nessa região, né? Como mencionei, tentei um scalpzinho até aqui, algo fixo, né? Porém, quando ele deixa essa barra vendedora, meu amigo, até fiquei vendo, não vendo, vendo, não vendo. Aí vendi na conta simulado, né? E deixei o trade rodar. Mas de fato, esse candle 22 também ficou bem interessante, com um stop bem mais aceitável. Porém, eu só poderia mover o stop para esse candle 22 quando ele chegasse de fato a perder essa região de mínimos, né? E alvos, né? E alvos dessa operação vendedora. Alvos nessa operação, temos as retrações do movimento do dia, né? E um pivô de baixo aqui, não tão claro assim, mas com a confluência, né, no primeiro alvo com retração de 7640,
mais ajuste, né? Chega nessa região e o mercado foi lá e cravou todos os alvos. Quem não foi agressivo nessa região, né? Mesmo vendo o mercado despencando, talvez poderia ter ficado receoso de vender na cara de 61, mas essa barra 27 foi uma barra de pullback, né? De pós-rompimento da média de 50, certo? Não chegou a testar VWAP, né? E outra operação bem interessante também foi essa correçãozinha plana, né? Correção simples até média de 9, né? Mais uma vez, fator interessante a ser observado é o quão pequeno foi o volume das barras compradoras em relação, né, ao movimento vigente, que é as barras vendedoras. Então, essa observação do volume, né, é para o que a gente possa observar de fato que os compradores não têm força, né, nessa região, mesmo o candle estando positivo, temos um volume mínimo, né? Então a perca desse candle, né, acabou ativando uma venda, e com a projeção, além desses alvos anteriores, a gente poderia trabalhar com a própria projeção desse pivôzinho aqui. O mercado foi lá e cravou o terceiro alvo, né? Fiz bem tranquilo, né? Eu peguei na ponta do comprador, pagou na compra, pagou na venda, né? Já chegando nessa região, né, já fica ali com o olho, né, buscando mais uma compra, certo? Porém, chegou até a ativar aqui, né? Esse padrãozinho aqui, duas torres seguindo de uma barra ignorada. Ficou bem bonitinho. Se isso aqui fosse no início do dia, teria pago bem melhor. Porque aqui, ó, opção de 6 pontos, o mercado chegou a pagar, ó, no máximo, chegou a pagar nem 10 pontos. É um padrãozinho desse aqui na abertura do mercado, paga mais de 20 pontos tranquilamente, certo? Então, para amanhã, eu vou fazer o que? Vou pegar a máxima com a mínima de hoje, certo? A mínima aqui, a máxima, e vou ver como o mercado vai reagir amanhã. Vou apagar esse FIBO de ontem, né? Mas vou colocar aqui essa linha que vai marcar para mim que é a mínima de ontem, beleza? Caso queira corrigir, ok, né? Mas do mesmo jeito que fez aqui, para mim isso aqui é um padrãozinho de continuidade desse movimento, né? Vamos ver como o mercado vai reagir. Já o índice, né? Para finalizar aqui, para não ficar tão longo, né? Também tem o FIBO semanal, tem o FIBO macro e tem o FIBO aqui da sexta-feira, né? Esse FIBO aqui não marquei o FIBO de ontem porque tá dentro desse range, né? E hoje, né? Vamos ajustar aqui, vamos ajustar essa mínima aqui só pra gente ver. Com a impressão que foi no 50%. Pra gente ver aqui. Ao contrário, eu sei, mas não chegou na região de 50, mas abriu aqui. A abertura do índice hoje foi uma abertura bem forte numa região compradora, né? Numa região interessante para ser compradora mesmo, né? Fato, partindo da média 200, média 50, todas as médias alinhadas, né? Todas as médias alinhadas, porém ele estava dentro desse range, né? Porque muitas pessoas é, deram importância, né? As operações vendedoras. Porém, não pensei em vender. Até mencionei. Essa barra 17 estava muito bonita, né? Quando falhou que estava muito bonita essa barra. A minha operação que eu na venda foi aqui. Vendinha muito arriscado, mas o stop estava muito barato. Aí na região que eu entrei. Como eu entrei com uma maior, acabei saindo da operação, né? E livrando esse stop. O que acontece? Melhor operação para mim, o índice. Vamos lá. Elencar a barra da abertura, mas não quis comprar. Porque o dólar começou a voltar e eu fiquei receoso para ficar comprado nos dois ativos, né? Ok. Essa barra 6 setup VWAP, né? Porém na cara de um topo, mas como já fez um teste, poderia ser um pullback, né? E essa barra 17 para mim foi a melhor. Sem sombra de dúvidas, essa barra 17 foi uma barra sensacional, porque deixa eu ver se tá aqui. Porque o mercado rompeu a máxima semanal, a máxima do range, voltou
não conseguiu fechar abaixo das médias, né? E a gente pode observar mais uma vez em relação aqui, ó, ao volume. Tá vendo a força do volume vendedor, né? Até deixa aqui, ó, um volumezinho mínimo. A gente diz, um pullback sem volume. Então, aí quando vê o candle seguinte, o candle comprador, olha a discrepância desse volume, né? Então, de fato, mostra a força de que dos compradores. Porque para isso aqui ser um pullback sem volume, né? É um pullback sem volume, né? Isso é inegável. Mas teria que perder essa mínima e a gente também não opera, eu não opero sem médias, então não vou olhar exclusivamente para o volume sem olhar o contexto do mercado, né? Então, o mercado ativou e foi deixando várias entradazinhas pelos 5 minutos, ó. Rompeu essa região de máximo, ativou esse pivô, ativou, voltou, trocou polaridade, foi embora. Montou um novo pivôzinho de baixo alinhado com a nova. Beleza, rompeu, voltou, trocou polaridade, foi embora, né? Então ele foi deixando essas oportunidadezinhas aqui, ó. Algumas vezes chegou até a violar, mas em nenhum momento perdeu essa média de novo, né? Mas aquele negócio tá subindo tão devagar e quando desce, né? Tá subindo escada quando desce de elevador, né? Mas de fato ele foi montando microestruturas, né? Deixando vários gatilhos compradores aqui. E essa região que vocês estão vendo aqui, ó, no 114.782, é a região do Ibov, aquela região de máximos aqui. Essa região de máximo aqui que eu marquei também no índice futuro, para que fosse, né, caso eu tivesse comprado uma região próxima, servisse como região para ficar alerta e talvez ter saído das operações. Então, de fato, quando o mercado chega nessa região, ele vai mostrando que uma perca de força, o volume já não é tão mais interessante assim, deixa até um volume, possível volume de exaustão aqui, né? Mas é a média de 50, né? A média de 20 do 15, acaba segurando o preço e o mercado fecha na máxima do dia com a alta de 2%, né? Eu não vou dizer que foi um pregão difícil, foi um pregão direcional, porém não foi aquela coisa agressiva, né? Dar um movimento, corrigir tecnicamente, voltar, né? Ele só foi conduzindo pela média móvel de 9 períodos. Para amanhã, mais uma vez, assim como o dólar, colocar o fio, né? Como ele subiu hoje sem fazer nenhuma correção. Vamos ver se amanhã vai querer voltar para corrigir, né? Tem essa região da VWAP, né? E talvez uma troca de polaridade nessa região de máximo aqui, né? Então, no mais, o dia de hoje é isso.